Olá, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem, né? Então, vamos dar um início à continuação de Introdução à Astronomia, que a gente já gravou aulas para vocês, já deu aulas anteriores para vocês, duas, essa é a terceira aula de Astronomia. Então, a gente vai dar continuidade, vai falar do Sistema Solar, e me apresentando novamente, né? Apresentando vocês já sabem do projeto de Augusto dos Anjos e o ensino de física. E os extensionistas são eu, Clarice, Aline, Djaine e Douglas. Eu e a Aline, que estamos lecionando para vocês os conteúdos de introdução à astronomia, né? Dando essa breve introdução, que é uma coisa mais assim para vocês observacional, como eu posso dizer, para gerar mais interesse. Uma coisa básica, se vocês quiserem se aprofundar mais no conteúdo, a gente pode disponibilizar, que a gente já falou, vídeos, tem cursos também, bastante interessante. E Douglas sempre está com a gente, participando, que ele sempre está gravando. Ele pode intervir algumas vezes durante eu chamo de conversa, né? Do conteúdo, esse diálogo que a gente tem. Só seria melhor ainda se vocês estivessem presentes, mas vocês podem sempre deixar comentários abaixo dos nossos vídeos. Tiver alguma dúvida, se a gente explicou alguma uma coisa que não deixou bem coerente para vocês, vocês podem falar. Então, dando continuidade, assim, a gente sempre aborda, né, como o projeto é Augusto dos Anjos e o ensino de física, a gente sempre aborda os poemas de Augusto dos Anjos antes das aulas e tentar relacionar, né, o conteúdo com o conteúdo da física com os poemas de Augusto que ele queria dizer naquela época para a gente. Então, o que ele entendia, porque, como eu já falei anteriormente, Augusto dos Anjos era um poeta bem profundo e ele falava muito sobre o seu conhecimento, o que ele achava em relação à física, em relação à vida dele. Ele era bastante profundo. E eu peço a vocês que, como eu já falei anteriormente nas aulas, eu até falei que os poemas de Augusto dos Anjos, ele tem algumas palavras complicadas por conta da época, mas nem tanto é assim por conta da época. Perdoe se eu falei isso, mas é por conta que ele utilizava essa maneira mesmo de falar. Ele até foi bastante criticado na época, porque ele utilizava essa linguagem um pouco diferente dos outros poetas e que torna um pouco. Tem dificuldade a gente entender. Então, a gente sempre tem que estar procurando pesquisar, ler com calma cada frase, o que ele tem, tentar sentir, né, de certa forma, o poema. Então, além de você quiser dar início, ou eu dou início, você que sabe. Olá, pessoal. Eu posso começar a ler, a gente comenta, né? E se a gente lê, aí a gente vai frisar algumas partes que a gente acha mais importante. Não que o poema completo em si não seja importante, mas é o que tem mais a ver com o que a gente está tratando durante a aula. Vamos lá. Como Clarice falou, o Augusto é uma pessoa que ele utiliza essas palavras muitas vezes não, assim, não é chegada ao nosso meio. A gente fala de uma forma bem diferente. Como Clarice falou também, na época se existia, e hoje em dia ainda se existe também muitas críticas relacionadas a essas palavras que ele utilizava, porque ele pegava palavras muito complexas para explicar o que ele sentia. Pelo poema, já dá para perceber que o Augusto ele tinha um conhecimento muito grande de vários assuntos científicos, como biologia, química, física, astronomia e tantos outros, né? Então, vamos dar início. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância. A influência má do signo do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Uma das palavras que eu pessoalmente queria frisar, que eu Aline, acho. Oi. desculpa, é melhor a gente ler completo, para a gente frisar mais essa parte que Bom, tá. tudo certo. Uhum. Então, dando Você quer ler a continuidade, outra? você que sabe, quiser ler ou leia, senão Leia. Você lê, a gente comenta junto. vamos lá, dar continuidade ao poema. Já o verme, esse operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda e espreita meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra.
Por favor, Otávio, fala o que você queria dizer. Pronto, poema lido, né? Agora a gente vai frisar algumas partes. Como Clarice falou, não que o poema todo não seja relevante para a gente estudar, né? Como eu já disse a vocês, o Augusto ele utiliza essas palavras complicadas, mas são palavras que no nosso meio se existe muito ainda disso, né? Por exemplo, a gente vai dar aula agora do sistema solar. A gente está conectadíssimo com o sistema solar, que é o local onde a gente vive, mas muitas vezes a gente não percebe isso, a gente é focado apenas nesse mundo que está aqui. Então, quando a gente começa a associar isso com o que Augusto dos Anjos queria dizer, por exemplo, ele fala muito da solidão que ele tinha, ele fala muito da solidão, das ignorâncias que existem na Terra, do fato de que tudo parecia muita ciência, por exemplo, o fato de morrer, era só uma morte e tudo mais, então, ele trata de vários assuntos do nosso dia a dia que são importantes para a gente também. Porque quando a gente olha para fora desse universo, a gente conhece um mundo totalmente diferente, um mundo fora disso que a gente está vivendo. Uma das palavras que eu coloquei aí, que eu acho que é bem interessante, é essa primeira parte aí que ele diz, eu, filho do carbono e do amoníaco, que significa dizer que é filho do carbono. Como a gente vai estudar aqui agora, vocês vão perceber que o sistema solar ele é composto por vários componentes. Esses componentes a gente pode perceber que são os mesmos componentes que a gente é feito. Por exemplo, cálcio, carbono, como ele já colocou também, e vários outros. Os principais até mesmo para dar a origem à nossa vida. E quando ele diz eu filho do carbono, ele se refere a isso. Ele também está dizendo que ele está no meio disso, ele está envolvido nesse sistema que a gente está também. Então, assim, pega o poema, vá traduzindo algumas palavras e você, através dessas palavras, dessa tradução, você entende o que ele queria dizer, você se sente nesse meio. Você começa a associar também aquele sentimento de que a gente está sozinho, existe vida fora, será que tudo é só morrer? Será que a ignorância das pessoas é realmente o que elas querem dizer? Então, várias coisas que a gente sente hoje em dia se sentia no passado também. O Augusto mostrava isso de uma forma bem elegante para a gente, né? Com essas palavras tão extraordinárias. Além dessa parte aí que a Aline citou, né, que é de grande importância, né, sobre o que ele achava, né, o que ele era, porque ele já tinha esse conhecimento, assim, para ele como ele fala no poema, meu filho do carbono e do amoníaco. Então, outra frase interessante também, que é a gente leva a entender que é essa parte aqui da influência má dos signos zodíacos. O que ele queria dizer com isso? O que ele queria dizer? O que está relacionado, né? Essa parte aqui que ele fala. Aí a gente pode falar, mas a astrologia né, é diferente da astronomia, Clarice. Você já falou na aula anterior. Mas, como eu já falei, a astrologia ela utiliza algumas partes não, ela utiliza as constelações para identificar os signos zodíacos, que são aquelas 12 que eu falei para vocês. Então, isso, de certa forma, envolve as constelações, está um fenômeno físico por trás disso, por mais que a astrologia ela não seja uma coisa, não seja uma ciência, né, e a astronomia, mas ela utiliza algumas coisas que a astronomia estuda. Não é que, lógico, que essa relação que faz com a crença, né, com, tipo, que todo mês tem um signo diferente, o que vai acontecer para aquela pessoa de signo tal, isso é baseado na crença, né? Então, com Também isso, tem, desculpa, só incomodando um pouquinho, também tem a questão do zodíaco, né, que tem, assim, as constelações, como Clarice falou, bem dominante nessa questão do zodíaco, mas a gente também tem a relação dos astros, né, do Sol, da Lua, dos planetas. Então, no zodíaco, o pessoal sempre tem essa questão de planeta regente, né, qual o é astro verdade. regente, né? Obrigada, Aline, muito bem lembrado disso. Então, de certa forma, né, a aula passada, não sei se vocês só lembram, mas só recapitulando, a gente falou das constelações, para poder tentar fazer essa relação, né? Porque as pessoas às vezes confundem muito, né, a astronomia com a astrologia. Então, a gente está tentando esclarecer, né, a diferença desde lá e também para vocês entenderem mais. Então, Aline, como a Aline falou, então, de certa forma, já a gente vê que Augusto ele já tinha um conhecimento sobre essas coisas naquela época. Ele cita em seus poemas, então, se ele cita, ele tinha algum conhecimento, ele entendia alguma parte. Então, se ele citava, ele entendia. Então é isso que a gente está tentando relacionar.
O que Augusto dos Anjos, naquela época, ele entendia já alguns fenômenos relacionados à ciência. Lógico que isso foi se atualizando ao longo do tempo, então, tentando utilizar, de acordo com seus poemas, que ele citava a área da física, da ciência, como a Aline falou, que ele utilizava muitos conceitos, ele entendia, né, da química, da física, dessas áreas que são relacionadas à ciência. Então, a gente está tentando utilizá-las, esse conhecimento que Augusto naquela época tinha, e determinar um conteúdo ao que Augusto conhecia naquela época, tentando mostrar a vocês que a área que a gente estuda, né, a física, os conteúdos, não é apenas uma coisa que a gente pode só aprender um cálculo, com coisas tipo daquela maneira formal, né, que a gente só aprende na escola, é baseado em texto, o professor passa, prova, então é entender essa interdisciplinaridade que a gente pode juntar, né, uma parte literária, né, que é os poetas, com os conteúdos. A gente vê que a física não está presente apenas em sala de aula, aquele conteúdo chato que a gente às vezes acha, né? Que é só conteúdo, prova, e acha que a física não está relacionada a nem outra coisa, que só é mencionada mesmo em sala de aula. Às vezes os alunos até perguntam, para que eu vou usar isso? E se a gente for pensar direitinho, a física ela está envolvida em muitas áreas, em muitas coisas. Então, a física é o que a gente vive, né? Quando a gente começa a entender mesmo. Então, a gente vai dar continuidade, né? A gente já falou, eu falei algumas coisas. Tem outros poemas de Augusto, vocês podem procurar, tentar ler, entender e fazer essa relação, né? Ficar bem interessante. Então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, né? E a gente vai falar sobre o sistema solar, que a aula passada a gente falou sobre constelações. O sistema solar. Aí você me pergunta o que seria o sistema solar, né? Primeiro, um sistema solar, que já diz solar, porque da nossa estrela, o Sol. Mas o sistema solar ele é um conjunto de planetas e de corpos celestes que orbitam ao redor do Sol, ou seja, gravitam ao redor do Sol. Ou seja, uma estrela. A gente mais à frente, eu não sei se vocês quiserem se aprofundar, a gente sabe que tem alguns planetas, sem ser fora do nosso sistema solar, que orbitam uma determinada estrela. É considerado um sistema solar, ou dependendo do nome da estrela que tiver. O nosso sistema solar já é chamado por conta da nossa estrela, né? Que é o Sol, o sistema solar. Então, esse nome. Que é formado por esses planetas, esses corpos celestes que gravitam ao redor do Sol. Nosso sistema solar, ele é composto por 8 planetas. Antes, até acho que o ano 2006, eu não me recordo muito bem, ele era composto por 9 planetas, mas foi retirado um planeta que era Plutão. A Aline vai explicar, ou se der tempo nessa aula, ou então na outra, por que o Plutão saiu do sistema solar. Então, atualmente, o nosso sistema solar, como eu falei, é composto por 8 planetas. São ele Mercúrio, Vênus, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mercúrio, Vênus, aí Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São esses os 8 planetas. A gente vê que os mais próximos da Terra são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São esses os 4 planetas que estão mais próximos do Sol. Vou dar continuidade e a Aline vai falar sobre a formação. Só um pouquinho aí, Clarice, para eu dar só uma coisa aqui que eu lembrei, Clarice estava falando aí, e essas imagens que a gente coloca, pessoal, não levem isso ao pé da letra, são apenas simulações, tá? Os planetas jamais são tão perto assim do Sol como se parece, né? Muitas pessoas têm essas dúvidas, né? Mas, assim, no universo, quando a gente pega até mesmo no nosso sistema solar, a gente tem distâncias muito avassaladoras, distâncias enormes, coisas que, se fosse tão perto assim, não faria nem sentido, né? Com tudo que a gente tem de gravidade, etc. Mas isso aqui é apenas uma simulação. Outra coisa para frisar para vocês, que Clarice estava falando, eu até me lembrei, que a gente escuta muito, eu escuto muito o pessoal perguntar assim, qual é a diferença do Sol para o planeta? Qual é a diferença de uma estrela para um planeta? Primeiro que, como Clarice falou, a gente tem um sistema solar. Esse sistema, quando o Sol, na formação dele, ele dá origem a esses planetas. No caso, o Sol já é um astro que ele consegue ter a sua luz própria e o planeta, ele depende de um meio para poder ser iluminado, né? Então, a gente tem aí uma grande diferença, fora outras diferenças que a gente tem também, né? Para ser classificado como planeta,
tem que estar em órbita de alguma coisa, de algum astro, né? Então, aí é uma das grandes diferenças que a gente tem. São componentes químicos, tamanho, essa questão da luz própria, da luz refletida, é muito interessante também. Então, olha, existe uma diferença muito enorme de estrela para planeta. Por mais que seja uma pergunta besta, né, como a gente costuma dizer, mas o pessoal se engana muito em relação a isso, né? Por exemplo, a gente está aqui na Terra. O pessoal ele sempre se pergunta assim: o Sol e a Lua. Eles acreditam até naquelas coisinhas de filme, né? A Lua, a Lua volta a aparecer. Mas não é bem isso, né? Com isso, a gente acaba tendo a imagem de que a Lua tem o mesmo tamanho do Sol, que o Sol está com o mesmo tamanho da Lua, só que isso não é verdade, é só a ilusão que a gente tem, até mesmo pega em filmes. São coisas totalmente diferentes, são tamanhos extraordinários para a gente, se a gente for comparar. Então, fica essa diferença aí, né? Não é a mesma coisa. Planeta é uma coisa, estrela é completamente diferente. Verdade. Só para ressaltar aí, vocês entender a diferença, e alguém perguntar, né? Vocês saber dizer a diferença. A Aline vai falar agora da formação do sistema solar, né? Que vocês sabem, né? A Aline vai explicar mais detalhadamente que a partir da formação do Sol, como a Aline já falou anteriormente também, né? Surgiu os planetas. Então, foi a formação do sistema solar. Pode dar continuidade, Aline. Vamos lá. Formação do sistema solar. De início, vamos pensar aqui de uma forma bem grosseira de se falar, né? Até porque isso aqui é o que eu chamo de aula de curioso. É uma aula mais para a gente tentar entender por cima como as coisas funcionam. Então, assim, o processo é bem mais complicado do que o que a gente fala aqui, tá, pessoal? Essa é uma forma bem pincelada da gente falar sobre como as coisas surgiram, sobre os planetas, sobre as luas e etc. Mas imagine que você tem uma grande bola de gás, uma bola com hélio, com carbono, com vários outros componentes, mas principalmente de hélio. Então, a gente chama essa bola de gás de nebulosa solar. Então, essa nebulosa ela não tem um formato, ela não tem uma certa característica redonda, ela é apenas uma nebulosa separada, que são uma bola de gás é, diferente, assim, sabe? Com um tamanho mais irregular e etc. E essa bola de gás, como tudo que existe no universo, ela entra em movimento, então ela começa a girar. Como tudo que ocorre, essas coisas que giram, e também por causa da própria gravidade, o tamanho avassalador que tem, elas começam a se contrair. Durante essa contração desse material, a gente tem principalmente a contração no centro dessa bola. E aí a gente começa a ter um disco formado, como vocês estão vendo nessas imagens aí, nessa segunda imagem, perto da bolinha, logo acima. Então aí eu tenho um grande material concentrado no meu centro e um disco formado ao redor. Com esse disco, a gente já começa a ter a formação dos nossos planetas. Então, assim, o Sol ele é formado no centro, que é onde a gente tem a maior massa do nosso sistema solar, e ao redor foi se juntando cada parte desse material individualmente. Por exemplo, a Terra, Marte foram chegados bem aqui perto do Sol, né? Bem perto do centro, que é onde a gente está, na nossa zona habitável. Então, consequentemente, com a formação química que isso acontece, a gente tem aí planetas rochosos. Quando a gente se afasta mais para o lado desse centro, a gente começa a ter mais planetas gasosos, porque isso tem muito a ver com a formação, né? Durante a formação, por algum motivo, o gás ele se concentra mais no meio. E por último, a gente tem o gelo, né? Mais fora aí dessa bandeja, vamos dizer aí. Bem por fora dessa bandeja, a gente começa a ter uma grande quantidade de gelo. E esses planetas se formaram disso, né? Com o movimento, né? O movimento da elíptica de cada um, esse material acabou se concentrando em cada uma das elípticas e formando os nossos planetas. Por esse motivo também que a gente tem os primeiros planetas sendo planetas rochosos, os planetas do meio sendo considerados planetas jovianos ou de gás, né, que é Júpiter, Saturno, e, consequentemente, os últimos planetas que a gente tem, que são considerados planetas de gelo. E aí, consequentemente, também a gente tem a formação do nosso sistema solar. Isso é um processo que ele demora muitos e muitos anos para ocorrer, muitos milhões de anos para ocorrer esse processo. A gente observa outros sistemas lá fora e é bem complicado da gente entender ainda está se coletando muitas informações sobre o nosso sistema solar, até mesmo sobre a idade dele, né, sobre a formação do Sol.
Então, a gente está constantemente sendo levado a procurar mais informações sobre o lugar onde a gente vive. Pode passar. Clarice vai dar uma pincelada aí sobre o assunto do Sol para a gente entender melhor as coisas. Tanto como a Aline já deixou bem explicado, né, na formação do sistema solar, que veio a partir dessa formação do Sol, né, porque a gente sabe que existe, né, durante essa formação da nebulosa, existe uma grande gravidade que a Aline falou, né, então essa grande gravidade tende a puxar as coisas para o centro. Foi a partir daí que, de forma resumida, né, que a Aline já falou bem detalhado, que começou a formar a formação do Sol e aos planetas a sua órbita, né. Então vamos falar do Sol. O Sol a gente sabe que é a nossa única estrela do sistema solar e que ela é responsável, como a gente já falou na formação, pelos planetas orbitarem ao seu redor. E uma coisa que eu vou falar mais à frente, apesar que da estrela ser uma maior, ela é considerada a maior estrela do nosso sistema solar, ela não é tão grande assim em comparação às outras estrelas do universo, né? Ela é a maior estrela do nosso sistema solar. Eu vou ressaltar isso mais à frente, mas é só um spoiler. Maior e única, né? Oi? Maior e única. Isso, maior e única, como eu falei, a Aline falou, né? Então, vamos falar, eu coloquei esse tópico aí para vocês, heliocentrismo. O heliocentrismo é um modelo cosmológico, nada mais que um modelo cosmológico que acredita-se que o Sol esteja no centro do sistema solar e que os planetas orbitam ao seu redor, Esse é o heliocentrismo. Ele foi criado, ele é um modelo cosmológico mais recente, ele foi criado por Ptolomeu Copérnico por volta do século XVI. E é o que atualmente, que a gente sabe até hoje, né, que é o que acontece, que a gente já falou da formação do Sol, que tudo, desde o início, o Sol é o que? Está no centro e que os outros planetas é que orbitam ao seu redor. Já o geocentrismo, né, que antigamente acreditava, é um modelo bem antigo, é o primeiro, no caso, esse segundo foi o heliocentrismo, e é diferente do heliocentrismo. O geocentrismo é um modelo cosmológico e acreditava-se que a Terra estava no centro do sistema solar, do centro de tudo, e que os planetas e o Sol orbitavam ao seu redor. Ele foi bem antigo, como eu falei, ele foi criado por um grego chamado Cláudio Ptolomeu, basicamente no século II depois de Cristo. Para vocês verem, faz muito tempo. Eles acreditavam nisso, mas na real, o que a gente já vem mostrando desde a formação, o que sempre aconteceu é que o Sol está no centro de tudo e não a Terra. Mas antigamente, como eu disse, foi esse primeiro modelo cosmológico, acreditava-se que era a Terra. Mas com o É, passar. só para incomodar de novo, Clarice. Uma coisa interessante dessa parte do geocentrismo, né, como tudo que compõe a gente, é a relação que isso tem com o interior da gente, né? Porque, assim, se você parar para pensar, muitas pessoas, né, eu não sei o caso de vocês, mas desde que a gente é pequeno, que a gente tem a idealização de que a gente é muito importante. Então, se via isso no geocentrismo, né? Quando se colocava a Terra no centro, a gente queria, porque queria, que a gente fosse importante de uma certa forma. Não é o que acontece com o universo, né? Quando a gente tem aí, quando a gente nasce, a gente pensa que a gente é uma coisa bem especial. Com o decorrer da vida da gente, a gente vai percebendo que existem outras pessoas com outros pensamentos, com outras personalidades. Quando a nossa vida vai ficando mais à frente, que a gente começa a estudar, a gente vê que nem mesmo a Terra não está no centro. Quem está no centro é o Sol. Quando a gente começa a estudar mais e mais, o Sol não está no centro. Como a gente vai dar outras aulas também, o aglomerado que a gente vive não está no centro, a galáxia que a gente vive também não está no centro. Então, assim, essa parte do geocentrismo falava muito sobre a gente querer ser importante de uma certa forma. A gente Era querer o bem nosso espaço. limitado, né, Aline? Era, Uma parte bem limitada. o pessoal tinha essa idealização de que queria ser importante, de que queria estar no centro, que a gente era importante e tudo. Só que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente é totalmente insignificante perante o universo que a gente vive. Por isso que existe essa importância, né? Que a Aline agora falou, quanto mais a gente estuda. Existe essa importância da gente sempre estar se atualizando, sempre estar tentando conhecer mais sobre determinadas. Não importa que seja sobre a física, mas sempre estar a par de tudo sobre o nosso mundo, em relação à ciência, principalmente, né? Que está bastante alta, porque o mundo que a gente vive está todo relacionado à ciência, à física, mais essas coisas. E a gente vê
E quando a gente estuda isso, a pessoa se torna o quê? Pessoas críticas, que pessoas que começam a não acreditar em tudo que as outras pessoas dizem, porque a gente começa a questionar, a tentar buscar entender. Por isso que é importante que a gente tenha essa evolução de estudo. Como a Aline disse, como lá no início, no século II, isso para as pessoas era tipo que o geocentrismo todo mundo acreditava, porque não existia um estudo ainda mais avançado que mostrasse que isso era diferente. Então, com o estudo, com o passar do tempo, foi Essa se. questão, só incomodando de novo, Clarice, me perdoe. Só para comentar, essa questão é muito interessante, porque até mesmo, é como Clarice está dizendo, a gente estudar, pegar esses pontos e colocar à frente, né? A gente ter evidências, não só de acreditar no que as pessoas dizem. Teve até uma briga, uma tremenda de uma briga sobre isso, com Galileu e o Papa Paulo V, sobre todas essas questões, né? Porque chega um ponto que diz assim, não tem condições de ter da Terra estar no centro, então há o heliocentrismo, então o Sol quem está no meio. E dizer isso para uma pessoa que quer ser especial, há uma época inteira que queria ser especial, que acreditava-se que estaria no centro, que de uma certa forma tinha um prestígio no universo, foi uma coisa bem complicada, né? Mas hoje em dia já está tudo diferente, né? A igreja já admitiu que o Galileu estava certo e etc. Realmente, isso é uma coisa mais de que vai evoluindo, né? Quem sabe que surge, se pode do nada surgir outro modelo, né? Que não Pois é. seja esse heliocentrismo, ou tem que provar que seja um modelo diferente, né? Então, veremos o que vai acontecer, né? Então, como eu falei para você, o Sol é a maior massa do nosso sistema solar. Ele ocupa cerca de 99,8%, alguma coisa, de todo o sistema solar. Ou seja, ele é totalmente quase todo, né? Em comparação ao Sol e os outros planetas são muito pequenos em relação ao Sol. Mas, em relacionado ao universo, o Sol é considerado uma estrela não, para você ter noção, né? Para você ver o quanto a Terra, a gente, né? A Terra se torna pequena, mas porque o Sol é cerca de 99,8% maior que todos os outros planetas, ou seja, ele é quase bem maior, né? A gente dá para ver só pela porcentagem. Então, imaginar que ele ainda é considerado uma estrela não. Existem outras estrelas maiores, eu citei em outra aula, que eu não me recordo, não sei se foi a aula passada, que existe uma estrela que ela é 2.000 vezes maior que o Sol. Então, relacionada em comparação a nós, olha como a gente se torna pequeno. Então, como a Aline falou, e eu falei, né? Tudo depende do que vai surgindo, do que a gente vai estudando. A gente vai percebendo que o que a gente pensava antes não é, porque se a gente estava até agora acostumado a dizer que a maior massa, o Sol é a maior massa do nosso sistema solar. Aí a gente fica tipo preso naquilo achando que o Sol também é uma estrela maior do que as outras. Então, quando a gente vai estudar e ver à frente, a gente vê que o Sol também não é tão grande. Então, tem toda essa relação do estudo, né? Agora a gente vai começar a falar dos planetas, né? E vai falar do nosso primeiro planeta, Mercúrio. Vamos lá, Mercúrio, a gente tem Mercúrio, é o nosso primeiro planeta rochoso, né? Extremamente perto do Sol. A gente tem um movimento de rotação, a gente tem 59 dias, então para você ver, o dia em Plutão ele demora muito, isso acontece por causa da proximidade que Plutão tem com o Sol. Então, assim, quanto mais próximo, mais esse movimento de rotação ele começa a ser afetado por causa da gravidade. Então, esse movimento de rotação ele começa a retroceder, né? Ele começa a parar. Por que isso ocorre? Porque o Sol ele fica constantemente puxando Plutão. Como Plutão está pertinho, então ele começa a perder esse movimento que ele tem de girar no seu próprio eixo, como a gente já sabe, né? Então aí a gente tem uma rotação bem pequena, né? 59 dias para poder Plutão girar no seu próprio eixo. E a translação, que seria o nosso ano, né? O tempo que ele demora para fazer a sua volta na órbita, fica de 88 dias. Lembrando que esses dias são relativos a os dias terrestres que a gente tem, né? Então, tá aí, movimento de rotação e translação. A atmosfera de Mercúrio é uma atmosfera quase inexistente, por quê? Porque Mercúrio ele é muito pequenininho. Dá para observar Mercúrio com o olho nu daqui da Terra, só você olhar assim, normalmente é mais ao amanhecer ou pôr do sol, né? Porque como ele está muito perto, ele tende sempre a ficar pertinho do sol. Mas se você perceber direitinho, dá para você ver um planetinho bem pequenininho, uma estrelinha bem pequenininha
às vezes com um brilho apagado, mas dá para a gente ver. E não tem atmosfera por causa da gravidade, né? Ele não é tão grande para ter essa gravidade. E outro motivo também é a temperatura. Como Plutão ele está muito próximo do Sol, Plutão, viu, gente? Perdoe, Mercúrio, como Mercúrio está muito perto do Sol, acontece que a temperatura lá é muito alta e também muito baixa, né? A temperatura para a parte que está virada para o Sol e para que está virada para o espaço são temperaturas que elas dão uma variada extremamente grande, que eu não lembro agora, mas é uma temperatura bem considerável, e muito quente e muito fria. E a superfície de Mercúrio, uma superfície, é, acredite ou não, existe gelo, né? Nas camadas dos polos, ainda já foi possível a gente comprovar que existe gelo nisso daí, né? Então, o que é que ocorre? Por causa dessa rotação que é tão pouquinha, né? Acaba se criando uma certa camada de gelo nos polos, que é aquela parte que não pega tanta luz, mas também não é tão frio bastante, e a gente tem aí essa camada de gelo. Pode passar, Clarice. Agora vamos falar, né, de Vênus, que é o segundo planeta depois de Júpiter, que está também bem próximo do Sol. Não é igual a Mercúrio, né? Mas Vênus é o segundo planeta, então ele tem uma proximidade bem relevante. Vamos falar primeiramente porque esse nome Vênus, né? Vênus, esse nome Vênus, ele veio em uma homenagem, como é que eu estava dizendo a vocês, ele veio em uma homenagem a uma deusa romana, e ele é bem parecido com a Terra, em torno de composição, de tamanho, de massa. Ele acreditava-se que até então, um tempo atrás, que ele era um planeta gêmeo da Terra em relação a essa composição de massa também, que eles são bem parecidos. Vou até voltar para vocês verem que em relação ao tamanho, aqui na imagem, não é que seja uma imagem bem parecida, como a disse, não se apegasse, mas só aqui mostrando na imagem que ele é bem parecido em tamanho, em composição, vocês podem ver aqui, ó, na imagem que ele é bem parecido. Voltando, né? Então vamos lá, vamos falar em relação ao movimento de rotação de Vênus. O movimento de rotação de Vênus lá é em torno de 243 dias terrestres. E uma coisa interessante que é possível notar sobre a rotação de Vênus é que ele é um planeta que realiza o movimento de rotação, aquele movimento que é em torno do seu próprio eixo, diferente de todos os outros planetas, né? Porque os outros planetas eles realizam o movimento de rotação de oeste para leste. Já Vênus é diferente, ele realiza de leste para oeste. Então é uma coisa bem diferente, né? E o seu movimento de translação lá, o movimento lá, um ano, no caso, que o movimento de translação se torna um ano, ele é menor que um dia lá, que é um movimento de rotação. O movimento de translação lá é por volta de 222 dias terrestres. Então, lá, em relação lá, né, um ano é menor que um dia. Bem interessante. A atmosfera de Vênus, ele tem muito, 90% dos gases lá é composto de gases de dióxido de carbono e os outros 3% é composto por outros gases. A superfície de Vênus, ela possui muita lava, muito dióxido de carbono, ácido sulfúrico. E o que isso favorece, né? Possibilita. Por Vênus ter uma atmosfera muito com dióxido de carbono, e a gente sabe que o dióxido de carbono possibilita, né? Que é o efeito estufa, e também na sua superfície possui muito dióxido de carbono. Então lá tem muito esse fenômeno do efeito estufa. Lá é bem mais elevado, bem mais do que a gente vê do que a Terra, né? Que a gente sabe que a Terra também tem um pouco desse efeito estufa, mas em comparação a Vênus, Vênus é bem maior, né? Essa parte do efeito estufa. E o que isso acontece lá por causa desse efeito de estufa? Faz com que Vênus possua temperaturas enormes, temperaturas bastante elevadas. E ele é até considerado, né, um dos planetas assim, infernal, chamado de planetas infernal. Bem interessante. A temperatura dele lá é 400 em média assim, 482 graus Celsius, para vocês verem como é uma temperatura enorme. A gente aqui, onde a gente mora, né, no sertão, a gente vê que a temperatura aqui, 40, 42 graus, quando chega, a gente fica morrendo, é um calor absurdo, a gente fica, sabe, imagina uma temperatura de 482 graus. Derrete tudo. Muito, muito alto, é bastante alto mesmo. Uma coisa interessante sobre Vênus é que ele é considerado, né, é conhecido no caso, como estrela d'alva.
Ele já teve vários nomes, né? Ele já foi conhecido como Lúcifer, como Vespa, mas aqui, a gente conhece popularmente como Estrela d'Alva. E existem outras pessoas que conhecem por outros nomes, né? Como, por exemplo, Estrela da Manhã, Estrela da Tarde, Joia do Céu. E acho que esses são alguns nomes que eu vi, mas eu acho que deve ter outros, né? Porque vai mudando de local e tudo mais. E uma coisa que é notável porque ele é chamado de Estrela da Manhã ou Estrela da Tarde é porque ele sempre pode ser visto no nascente ou no poente. E uma coisa interessante é que às vezes a gente pergunta por que a gente pode observar e ver Vênus. É, Vênus ele possui uma grande quantidade de gás que isso influencia na magnitude dele, com que a gente veja a magnitude é a capacidade da gente enxergar determinado planeta, estrela. Então, quanto maior a magnitude, mais a gente consegue enxergar. Então, por isso que a gente consegue ver Vênus. E também tem relação à distância, né? De Vênus para a Terra, a distância não é muito grande. Então, isso possibilita que a gente enxergue ele. Tem alguma coisa a acrescentar, Aline? Se tiver, pode dizer. Essa questão da atmosfera, né? Uma atmosfera extremamente quente, como Clarice citou, como um efeito estufa. É interessante a gente ressaltar que a gente tem o efeito estufa aqui causado pela poluição que a gente coloca no nosso planeta, né? Como a gente está vendo aí a rapidez que tem esse aquecimento global, as coisas ficando extremamente quentes. Mas em relação a Vênus, não se sabe o que causou isso, né? Acha-se que já era do componente, tem várias teorias para isso. Mas o que causa mesmo isso ainda não se tem. Acha-se que é do interior, que durante a sua formação, esses gases acabaram saindo, cobrindo o planeta, o que deixa o planeta extremamente quente quando a luz solar bate, mas ainda não é uma coisa tão fixa, né? Ainda existem vários estudos, vários satélites nesse momento estudando o planeta Vênus. É uma coisa interessante da gente colocar aí. E comparando ele com a Terra é assim, tá um palco, né, de poluição, de tudo mais, que é como se a gente vê Vênus, é como a gente estiver vendo a Terra no futuro, se a gente não cuidar logo, né? Porque a gente tem uma grande poluição e o que vai acontecer com a Terra é bem a cara de Vênus. A gente vai ter esse mesmo cenário, né? Temperaturas altíssimas, impossibilitando o surgimento de vida. Então, é bem legal que a gente comece a se conscientizar em relação a essa questão da poluição. Realmente. Então, a gente, pessoal, tomando Vênus como o futuro da Terra, né? Evitamos o máximo possível de poluição. Sim, pessoal, só para ressaltar, né, lembrar para vocês que não lembram, né, com certeza a gente deve lembrar que o efeito estufa, como a Aline disse, como a gente tem muito dióxido de carbono e a gente sabe que a luz solar bate na atmosfera e ela é refletida de volta, mas por conta dessa quantidade de gases impede que a luz solar retorne, saia para fora da atmosfera. Então fica aquela quantidade de luz solar ali dentro, então tornando o planeta bastante quente, que é isso que está acontecendo com a Terra, mas em menor quantidade, né? Porque Vênus possui muito dióxido de carbono e a Terra não tem tanto assim, mas possui já uma quantidade relevante, né? Que a gente já está começando a ver algumas coisas acontecerem por conta desse efeito estufa, causando esse aquecimento global. A gente vê derretimento das geleiras e várias coisas que vai acontecendo, né? Principalmente em Vênus, essa quantidade de gás sulfúrico e etc. que a gente lá, isso é o que possibilita mais ainda para a gente enxergar ele, né? Durante a tarde, durante o amanhecer, porque quando a luz solar bate na superfície, isso aí acaba tendo um reflexo bem maior, né? Então a gente vê com muito brilho. Por exemplo, quando a gente vai analisar, observar Vênus, se fosse uma aula observacional, como isso aqui está sendo direcionado, né? Apenas para vocês conhecer um pouco, não aprofundar tanto ao assunto, porque isso aí envolve várias outras coisas, movimentos, etc. Quando a gente vai estudar, que a gente pega essa magnitude, a gente tem uma magnitude aí de Vênus de -4. Então, assim, é uma magnitude extremamente alta, é um brilho extremamente alto. Tanto que é conhecido, né, como o Clarice falou, com estrela disso, estrela daquilo, estrela do entardecer, estrela d'alva. Então, o que assusta mais em Vênus quando o pessoal fala
É exatamente essa questão do brilho. O pessoal fica muito espantado. E esse brilho é justamente por causa desses gases que possuem lá. Sim, só acrescentando a falar, magnitude que eu já falei para vocês, como a Aline falou, a magnitude é menos 4, é bastante alta, e você pode até achar estranho, mas na astronomia, quanto menor o número de magnitude, mais é o brilho, mais a gente consegue enxergar e ver determinado estrela, planeta, só para ressaltar, caso vocês não entendam. É só assim, né? Porque a gente que já observa tem essas linguagens. Mas assim, quem quiser estudar por fora pode estudar. Se fosse o caso da gente pegar uma aula para observar presencialmente, eu iria ensinar para vocês essas questões, né, de brilho, de como a gente observa e tudo mais. Existem várias coisas. Se vocês quiserem, né, se aprofundar, como a gente disse, a gente só está tipo, mostrando o básico do básico. A gente pode até demorar nas aulas, mas a gente está mostrando apenas o básico, porque tem tanta coisa para falar que a gente acaba se perdendo no tempo. Mas se vocês quiserem mais aula detalhada, alguma coisa, vocês podem colocar observações no vídeo se não entendeu, pedindo cursos, algumas aulas que a gente já assistiu para indicar para vocês. E para vocês se aprofundarem se vocês gostarem realmente dessa parte, né, de astronomia. Vamos lá, continuando. Agora, Terra, um lugar onde a gente Ninguém vive, né? conhece, né? Ninguém conhece a Terra, Quem pessoal. conhece? Quando a gente vai estudar mais essa questão de observação, a gente não pega muito o quesito terra, né? A gente pega mais o quesito terra quando é mais uma coisa comparativa. Por exemplo, nós temos aí o planeta Terra, temos um movimento de rotação que a gente já está enjoado de saber. Não é tão 24 horas, mas eu vou adaptar, né? 24 horas de rotação. Então, a cada 24 horas, a nossa Terra faz um giro no próprio eixo, e temos a translação de 365 dias, que é o tempo que ela demora, né, para fazer todo o movimento da sua elíptica, né, ao redor do Sol. Temos aí a atmosfera da... Além só interrompendo bem rapidinho. Só para. Acho que a gente já falou, não foi na aula passada, mas só para relembrar novamente, né? Que vai que vocês dêem um bug na ITV e não entendem. Além falou aí, arredondou, né, o dia e o ano, né? Mas a gente sabe que tem o ano bissexto, né, que ocorre de 4 em 4 anos. Então, eu falei na outra aula, mas eu vou repetir. O dia mesmo é basicamente aproximadamente 24 horas e 24 horas e 6 horas. Então, o que acontece? O ano bissexto que passa de 4 anos acontece de 4 em 4 anos, é a soma desse dia, né? Que vai ser 6 vezes 4, que é essa horinha a mais dos 24 horas, né? Então, a soma dele vai dar exatamente um dia. Então, por isso que o ano bissexto tem 366 dias. Pode dar continuidade. Desculpa aí. Muito. Não, pode ficar à vontade. É uma conversa, né, que a gente está tendo. Como eu É, digo a você, é uma conversa, é uma parte mais observacional da gente conhecer. Eu costumo fazer isso quando a gente vai apresentar planetas, quando a gente vai apresentar astros no céu, porque fica bem legal do pessoal associar as curiosidades que a gente vê, né? Pode comentar, Clarice, eu intrometo muito na sua parte também. Nós temos aí também, como eu vinha falando, a atmosfera, né, da Terra, que é composta por vários gases que a gente já conhece, oxigênio, dióxido de carbono e tantos outros, né, que a gente tem umas certas porcentagens para definir isso. E também isso nos protege dos raios solares, né? Essa pequena camada que a gente tem da atmosfera faz com que essa luz que vem do Sol seja filtrada, fazendo com que seja permanente a nossa vida aqui, né? Além de também dar uma equalizada aí na nossa temperatura, fazer com que o surgimento da vida seja possível. E uma coisa interessante para a gente comparar, assim, já que a gente está falando apenas curiosidades, né? Quando a gente vai pesquisar a vida fora do nosso sistema, a gente sempre procura sistemas parecidos com a Terra, né? Sistemas parecidos com aquilo que nós vivemos. Então, é estudado várias coisas lá fora, principalmente a questão da poluição da atmosfera de determinado planeta que a gente está estudando lá fora. Analisando essa atmosfera, a gente pode até dizer que tem vida lá fora, né? Por exemplo, se a atmosfera tiver como a nossa, que é uma atmosfera extremamente poluída, que está hoje em dia com esse processo de poluição que a gente tem, que eu até citei agora em mais Clarice, a gente pode até desconfiar que existe um tipo de vida inteligente ou não tão inteligente assim, né? Já que está poluindo. Mas no quesito terra, a gente sempre tenta procurar lá fora condições favoráveis parecidas com o que a gente vive aqui para a gente procurar vida.
Então, você nunca vai ver um cientista, um astrônomo que costuma observar procurando uma coisa tipo alienígenas que vivam em planetas gasosos e etc. Sempre procura planetas do tamanho da Terra, com o Sol exatamente do mesmo tamanho da gente, um Sol, uma estrela que seja anã, também com os mesmos componentes químicos que a gente tem. Se fosse uma aula mais aprofundada, a gente falaria como isso é feito. Existem várias técnicas para a gente saber disso aí. Mesmo estando tão longe, a gente consegue coletar várias informações para se ter aí vida fora da Terra. Pode passar. Agora vamos falar da Lua, né, que é o satélite natural da nossa Terra, da Terra. E a Lua recebeu esse nome porque ela é derivada do nome em latim, que é Luna. Então, por isso que esse nome vem Lua. E a Lua lá, ela é bastante, a superfície da Lua, ela é bastante irregular. Ela tem repleta de rochas, tipo, ela é bem irregular, de montanhas e tudo mais. E lá, ela na Lua, ela não é encontrado nenhum tipo de gás lá na Lua. Por isso que às vezes tem uma pergunta, diz assim, mas o homem só foi à Lua uma vez, e por que não vai mais? Porque não tinha nada de interessante, né? Como eu já costumei conversar com a Aline, não tinha nada de interessante lá na Lua, não possui nada de gás, a não ser as rochas e o que essas rochas já foram trazidas na época que o homem foi à Lua para ser analisadas e estão sendo estudadas até hoje. Não Sem tem nada falar, de sem falar que é extraordinário. um processo extremamente caro, né? A gente sair daqui para ir na Lua, sendo que a gente já pode estudar o que a gente estuda daqui de casa, com sondas que já orbitam a Lua, que já até desceram para lá. A gente já pode analisar o que a gente já coletou de lá, o material que foi coletado de lá, quando o homem foi à Lua, está sendo estudado até hoje. Então, assim, muito caro, não tem muito proveito, né? Na época se existia toda uma guerra espacial, uma corrida por trás disso daí. Realmente, né? Então, Mas existem viagens hoje em dia, missões hoje em dia que já querem ir à Lua de novo, né? Por exemplo, a NASA tá se preparando aí para levar novamente o homem à Lua. Então, nesses próximos anos aí, talvez 2025 ou 26, eu não lembro muito bem o ano, a gente vai presenciar isso novamente, né? realmente. Então, vamos lá para a rotação capturada da Lua. O que seria essa rotação capturada da Lua? A rotação capturada da Lua é a quantidade de luz que a gente vê que é visível, ou seja, é totalmente cheia de luz essa parte da Lua, que é uma parte dessa rotação capturada, que faz com que a gente enxergue a Lua. É tanto que a gente só vê uma parte da Lua. A outra parte que a gente não enxerga é chamada de face oculta, porque ela não possui luz. Então a gente não consegue enxergar. Outro fato interessante é que a parte que a gente enxerga da Lua, que é a rotação capturada, possui temperaturas elevadas, cerca de 127 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura alta. Já a parte oculta da Lua, que a gente não enxerga, possui temperaturas baixíssimas, cerca de menos 170 graus Celsius. Vocês podem pesquisar direitinho, que às vezes eu posso errar algum dado, né? Porque esses dados às vezes a pessoa confunde, mas o que é mais importante é a gente saber que a parte que a gente enxerga da Lua, que a gente enxerga só uma face da Lua, a gente não enxerga ela completa, e que essa parte que a gente consegue ver da Lua possui temperaturas altas, e a parte que a gente não enxerga, que não possui luz, possui temperaturas baixas, de uma forma resumida, basicamente para a gente entender isso. Então vamos lá. 27 dias e 7 horas para fazer sua rotação. A gente pode até achar estranho, mas a Lua ela realiza seu movimento de rotação, né, para quem achar, e também o de translação, que é a mesma quantidade de dias e de horas para fazer esse movimento de translação. Basicamente isso. A gente sabe que a Lua, já falei, né, é o único satélite natural da Terra, então os outros planetas possuem bastante luas, outros não têm luas, e a Terra possui apenas a Lua. Interessante essa questão da rotação, é que é citado pelo mesmo motivo de Mercúrio, né? Que a gente tem aí uma Lua que ela é constantemente sendo puxada pela Terra, apesar de que ela também se afasta, acho que é uns 4 centímetros por ano que a Lua vem se afastando da Terra, mas é exatamente por isso, ela está tão próxima assim que a gravidade da Terra começa a puxar ela e esse movimento de rotação começa a retroceder, né? Começa a ser retardado, É, fazendo com que realmente. a mesma face fique sempre virada para a gente. É, bem lembrado, Alene. Agora vamos falar de Marte, né? De Marte.
é, de Marte. Temos aí Marte, mais um planeta rochoso que a gente tem. Planeta extremamente cobiçado nos dias atuais que a gente vê por aí. Quem acompanha essas questões das missões de Marte fica muito encantado, né, com a tecnologia que está sendo colocada lá. Tanto o rover como o Perseverance, se eu não me engano, que está lá. E a gente tem aí, Márcio, vamos para pequenas informações sobre Marte. Movimento de rotação de 24 horas e 37 minutos, que a gente tem para ele dar um girinho no seu próprio eixo. E a gente tem uma translação bem longa de 687 dias, né? Então, por que tantos dias, né? Como a gente já viu naquela foto, primeiro que Clarice colocou, a gente tem planetas perto e também temos planetas longe do nosso Sol. Na medida que eu vou me afastando, logicamente, essas linhas, né? Essas elípticas, elas tendem a ficar maior. E é por isso que a cada vez que eu me afasto, mais dias vão poder se passar para me fazer uma volta ao redor da minha elíptica. Do Que Sol. aí vai dar ao redor do Sol para dar a minha elíptica. E aí vai dar essa quantidade estrondosa aí de anos que tem, né? É, 687 de dias, né? só interrompendo, Aline, e também a gente percebe também, é notável, que à medida que vai se afastando do Sol, né, aquela parte lá que a Aline falou, da gravidade, puxar o planeta. Então, o movimento de rotação dele ele vai ser mais, o quê? Mais rápido, porque vai ter a gravidade do Sol não vai estar influenciando tanto nessa parte. Verdade, nem lembrado. A questão da atmosfera de Marte é uma questão bem discutida, assim, porque Marte ele quase que não tem atmosfera. Já existem várias missões, vários projetos já para fazer uma atmosfera, até mesmo usando bactérias que ajudariam a fazer esse processo de atmosfera. E em relação a essa atmosfera de Marte, a gente quase não tem uma atmosfera, tem uma atmosfera extremamente pequena, uma pequena películazinha, né? Existem vários motivos para isso, mas um dos principais é a questão da inversão dos polos, e isso está acontecendo com a Terra também, inclusive, em um determinado momento a gente tem aí a inversão dos polos do planeta, e aí, consequentemente, se esses polos são direcionados para o Sol, se ficam de frente para o Sol, consequentemente, o Sol acaba devastando e varrendo essa atmosfera completamente. Então, acha-se que é isso um dos motivos pelo qual Marte não tem mais uma atmosfera. Depois eu vou mostrar para vocês em seguida uma foto antes e depois de Marte e a gente comenta mais um pouco sobre isso. Quanto à superfície, a superfície é uma parte bem interessante da gente falar, porque assim, quando eu estou aqui na Terra, que eu olho para cima para ver Marte, vendo Marte a olho nu, a gente percebe um planeta extremamente vermelho, né? O deus da guerra, como já foi colocado no seu nome. Então a gente vê ele bem vermelho, é uma cor assim, extremamente laranja. Quando você olha para uma estrela que é azul e começa a olhar para ele, você já diz assim, um brilho fixo e vermelho, com certeza é Marte, né? Marte é extremamente bonito, super vermelhinho. E isso tem a ver com a superfície, né? A superfície de Marte, ela tem muito ferrugem, ela tem muito ferro, muita ferrugem, e é isso que causa essa cor avermelhada que Marte tem. Dar algum complemento, Clarice? Sim, só relembrando, eu não sei se vocês já viram, né? Estão no primeiro ano, essa parte que a Aline falou dos polos e pode ficar um pouco confuso. Vamos comparar o planeta a um ímã. O ímã, a gente sabe, né, que ele possui, eu não sei se vocês sabem, que existe uma parte, os polos, que é a parte norte e um polo sul. Então, essa parte dos polos do ímã serve para o quê? Para servir de atração. Por exemplo, é, polos iguais vão se repelir, ou seja, vão se afastar, e polos diferentes vão se atrair. Então, o planeta Terra, assim como Marte, possui esse polo, uma parte que é magnética. É difícil, um pouco complicado de explicar para vocês, agora não sei se vocês já estão vendo, né? Mas se vocês quiserem pesquisar mais direitinho, de forma mais detalhada na internet, fica melhor. Isso é uma breve introdução, né? Como a gente disse, eu não vou me aprofundar muito, como a gente sempre falou, uma aula de tipo de curioso, como a gente chama. Então, o planeta também é parecido com o ímã. Ele tem uma parte norte e uma parte sul. E foi isso que aconteceu com Marte, né? Os polos se inverteram, esses polos, e teve uma inversão que causou isso, a tirar a atmosfera de Marte, deixando a atmosfera bem ralinha.
sei se ficou bem claro, pessoal, mas é basicamente isso. Com certeza. Pode pensar que eu vou explanar mais um pouquinho essa questão. Olha, a gente tem aí, é, por incrível que pareça, né? Marte, ele não é grande. Marte é do tamanho, é metade da Terra, vamos dizer assim. Metade da massa da Terra é Marte. Então, a gente tem uma foto do que seria Marte no passado e Marte agora, no presente. Tem como a gente saber que era Marte no passado, vários estudos, várias evidências que a gente tinha antigamente. Se você pegar as fotos de Marte e você começar a analisar até mesmo essa superfície, você vai notar até mesmo marcas de rios que ele possuía no passado. Então, como Clarice falou, esse processo da inversão dos polos, ele também ocorre no nosso planeta. Está acontecendo bem mais rápido, inclusive, do que o que se imaginava. Não é um processo que amanhã vai acabar com tudo, os continentes vão tudo mudar e etc. Não é assim, né? É um processo que demora, porém que está bem mais rápido do que se imaginava, né? E o que aconteceu com o mar foi esse exato seguinte, né? A inversão desses polos, a inversão desses continentes fez com que, em um determinado momento, esses polos dele, esse eixo dele, tenha ficado direcionado para o Sol, e aí, consequentemente, a luz do Sol, os ventos solares tenham varrido essa atmosfera, jogando toda essa superfície, jogando toda essa água que se existia, toda a atmosfera que ele possuía, diretamente no espaço, deixando Marte extremamente seco, como a gente já conhece hoje em dia. Foi exatamente isso. Só ressaltando, esse campo magnético existindo, que é esses polos, né, que formam o campo magnético, é ele que faz nos proteger desses loops solares que a Aline falou. Então, se então, houve a inversão, aí contribuiu para que esses loops solares destruíssem a atmosfera. É um assunto bem extravagante, assim, essa questão do campo magnético, a gente vê bem mais no terceiro ano, né? Mas aí também existe, isso é a evidência mais clara, né? Existem outras evidências, como as rochas tenham sugado toda a água e etc. Tem várias teorias sobre o que vem a acontecer com a água que tem em Marte. Mas, porém, ela existia, ela estava lá. A gente tem aí também projetos futuros para Marte, algo bem extraordinário de a gente se falar, porque como eu já disse a vocês, é um planeta que ele está no foco, né? Ele está a mil, o pessoal está planejando mandar equipes para lá, já tem inclusive uma menina que vai para Marte, que está se preparando, tendo vários estudos de medicina, de engenharia, de ciências, de tudo quanto é possível. Talvez morra lá, né? Que uma coisa bem cobiçada e muito futurista, né, ainda, mas já está sendo produzido isso daí e nos próximos anos, não tantos anos à frente, mas a gente vai começar a ver isso daí. Acho que em 2025, 2027, talvez a gente já esteja presenciando isso daí. E quanto a esses projetos que a gente tem em Marte, um dos projetos é justamente fazer o repovoamento, né, de Marte, colocar alguns módulos lá, tentar plantar, né? Uma das coisas que eu até coloquei aí, esse astronauta sentado, isso é do filme Perdido em Marte, que é um filme bem parecido com esse momento que a gente está vivendo. Ele é esquecido em Marte, fica lá, consegue plantar em Marte, mas é uma coisa bem assim triste, né? Porque ele fica sozinho, ele tem vários problemas. Quem quiser assistir, assiste, é bem legal. Motiva muito a gente a saber mais ainda sobre esses conhecimentos que a gente tem aí. E um dos objetivos é esse, é repovoar, é criar módulos, criar partes estacionárias para que a gente não fique só chegado aqui à Terra, né? Existem várias coisas, vários projetos, inclusive o que eu já citei para vocês, a questão de refazer essa atmosfera de Marte. Claro que existe todo um cuidado, né, pessoal? Marte, ele tem uma poeirinha muito fina que, se fosse possível a gente ter uma atmosfera e conseguir respirar lá, claro que a gente ia ter logo uma infecção pulmonar, vamos dizer assim, porque é uma poeira extremamente fina e composta por muito, muito ferro. Então, cortaria nossos pulmões sem pensar duas vezes. Outra coisa de Marte também, que até mesmo no filme de Perdido em Marte ele aborda, é essa questão das tempestades que tem lá, né? As tempestades de poeira, que até mesmo aconteceu com o rover, que é aquele carrinho que você já aquele robozinho que estava lá, acho que vocês já ouviram falar,
Aquele robozinho, ele está parado, inclusive, porque teve uma tempestade de poeira, que colocou muita poeira sobre a placa solar dele e ele não conseguiu mais ser ativado. Quem sabe se um dia, né, existir outra poeira que queira retirar, que consiga retirar essa poeira de cima dele, porque já aconteceu muito isso, a gente não venha ter contato novamente com o rover, né? Mas já tem outro lá, né, o Perseverança e etc., que a gente já está utilizando isso daí. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui a nossa aula. E próxima aula a gente vai dar continuidade, porque senão vai ficar extenso, né? Dar continuidade ao resto dos planetas do sistema solar e falar outros componentes do nosso sistema solar, né? Então, muito obrigada desde já. Que vocês assistem, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. A gente quiser a dica de alguma coisa para assistir, pode deixar no comentário lá, pode falar no grupo que já tem do WhatsApp. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau para Valeu, vocês. Que pessoal. vocês Até a estejam próxima. bem. E A boa gente, a gente vai abordar os outros assuntos na próxima aula. Espero que tenham gostado e até mais. tchau, pessoal.